pessoal, aqui é Neil Armstrong. Vamos falar agora na parte de mapeamento de imagens sobre o mapeamento UV. UV é o que exatamente? Você tem U e V, tá? É como se fosse tipo X e Y. Você tem uma imagem bidimensional em que você vai fazer com que essas coordenadas x, y, não é usado x, y porque o U e V são, o x, y é para o nosso universo tanto local como global, então usa-se normalmente o V, que é um princípio de computação gráfica bem antigo, dos cálculos matemáticos que se faziam que se fazem até hoje, né, para obter esse tipo de resultado. Basicamente, é uma representação planar, um modelo V, de um objeto 3D, como se você pegasse uma caixinha, um objeto de papelão, né, e você abrisse ele para você pintar em cima. É basicamente isso que nós vamos fazer, tá, aqui no 3D. Eu gosto aqui de usar, já dentro da plataforma do Blender, o próprio UV Editing que ele já tem, já prontinho para fazer tudo aquilo que eu quero em relação ao UV e mapeamento, tá? Botão em ortogonal, eu posso enxergar melhor sem distorção aquilo que eu quero fazer. Tecla Tab para entrar em Edit Mode, tá? Vou ligar aqui as teclas de atalho para ficar mais fácil da gente enxergar. Ctrl Tab, Edge, tá? O que eu quero fazer? Se eu simplesmente seleciono todos os vértices, toda a minha malha, teclo U para dar um Unwrap. Unwrap é o processo exatamente de você colocar um mapeamento UV. Ele vai simplesmente mapear cada plano, tá, dentro da minha imagem. Então, quando você não tem um mapeamento UV, ele vai colocar a imagem em cada um deles, se você utilizar um material do tipo UV, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso dizer para ele onde é que ele vai cortar, como se eu fosse recortar, fazer uma costura. Tecla A para selecionar todas as arestas. Eu fosse costurar ele aqui, ou seja, eu abro, depois eu costuro. Onde ficaram essas costuras? Tá? Então, eu vou, por exemplo, um formato legal de cubo, seria mais ou menos assim, onde eu vou abrir, tá, essa caixa. Aí, só que eu preciso dizer que isso é uma costura. Então, teclo Ctrl E e coloco Mark Sim, ou seja, eu marco uma costura aqui. Se eu teclar A, por exemplo, a gente vê que teve alguma coisa de diferente feito com essas arestas, tá? Então, se eu teclo A novamente, para selecionar tudo, U e Unwrap, olha só. Aí eu tenho aqui já uma definição e um acesso melhor a cada uma das minhas faces, tá? Então, existem várias ferramentas. O Blender trabalha de forma muito legal com essa questão de Unwrap, tá? Quando eu clico aqui, ele vem para cá onde deveria ter uma imagem. E basicamente é isso, né, um mapeamento básico. Vamos continuar trabalhando com o cubo, e na próxima aula o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar uma textura aqui, tá? No caso, a ideia é como pintar texturas diretamente em 3D ou em 2D. É interessante fazer isso por quê? Porque às vezes você faz aqui e leva depois para o Photoshop para conseguir um resultado melhor, mas você tem todas as bases já diretamente em 3D. No caso aqui a gente já fez o nosso mapeamento. O que eu preciso é de uma imagem que eu posso pegar pela internet, ou eu normalmente quando eu faço isso eu crio uma imagem para trabalhar aqui em cima. Existem várias formas de fazer isso. Uma delas é você exportar esse UV Layout. Você vai em UV, Export UV Layout, tá? E você, deixa eu pegar aqui a minha parte de textura, Ctrl C, Ctrl V, tá? E você pode colocar mapa.png, Export UV Layout. O que acontece quando eu faço isso? Tá? Eu tenho um mapa que eu posso levar, por exemplo, para o Photoshop e pintar aqui cada quadradinho desses aqui, sabendo exatamente o que vai ter lá, tá? Mas uma outra forma também interessante é trabalhar diretamente no Blender. Criar uma nova imagem, que eu vou chamar de cubo map, tá? Ou cubo
Texture, ok? Não vou usar alpha, tá? Ela está como blank, ela poderia ser, por exemplo, como UV Grid, normal mesmo. O UV Grid ele vai aparecer assim, tá? E se eu teclar Alt Z aqui, eu já vou ver, certo, o formato desse UV. Eu vejo como é que está mapeado aqui, tá? Vamos voltar aqui para o default, só para a gente dar uma olhada nessa textura. Nós temos esse mapa, e a textura é nenhuma. Eu vou colocar como, primeiro, tipo Imager Movie. Segundo, eu vou utilizar aquele cubo texture, tá? Ok? É interessante para a gente enxergar melhor colocar o shading como GLSL. Alt Z, eu enxergo um pouco melhor essas características da textura. Vou colocar uma outra luz como M para que eu possa enxergar melhor, tá? E falta dizer aqui que essa minha textura vai ser aplicada utilizando mapeamento UV. Pronto, tá? Que é exatamente isso. Ele vai aproveitar aquele mapeamento que eu fiz e que está lá. Vou salvar isso aqui como cubo UV. É interessante entender essas bases para a gente passar para objetos mais complexos. Bom, eu vim para cá porque, por exemplo, ele está como UV Grid. Posso colocar como Color Grid. Se a gente ver aqui no nosso UV Editing, tá? A gente está mapeado aqui. Inclusive a gente sabe quais são, né, as áreas de cada elemento desses, tá? F4, F5, cadê o F4, F5? F4, F5, tá aqui, tá? É uma forma interessante da gente conseguir enxergar também, tá, todos esses processos. No mapa default novamente, eu posso colocar como blank e escolher uma cor, tá? Cinza, claro, branco, certo? Para ele. Vamos colocar branco, já que a gente já viu que esse negócio funcionou, tá? Por quê? Porque agora eu quero entrar onde tem Object Mode e colocar Texture Paint. E aqui, no meu modo de imagem, eu vou colocar Paint, tá? Vou teclar T para aparecer as minhas tools, ferramentas aqui. O legal é que eu posso pintar tanto aqui, a strength, a força está muito baixa. Vou tirar, porque se eu colocar isso, eu tenho também a força do próprio pincel. E eu vou pintar aqui, tá? Ó, pronto, já sei que esse é esse aqui. Eu vou mudando de cor. F, eu aumento o tamanho do meu pincel, tá? Eu vou escolher uma cor para cada face, ok? O legal é que, como eu estou em texto de Paint aqui também, eu posso pintar aqui diretamente também. Ficou bem fechadinho aquilo ali. O que está faltando? O branco, eu posso deixar branco, eu posso deixar como cinza também. Posso consertar aqui, por exemplo, vou diminuir aqui o tamanho do pincel. Se eu teclar S, eu pego a cor que estiver no meu cursor, né, e posso dar uma revisada aqui para pintar esses elementos, ok? Eu estou fazendo rápido, apenas como uma forma de mostrar como é que é o funcionamento básico disso. Você pode fazer de diversas formas, pode ter um pouco mais de cuidado ao cuidar das arestas, pode separar um pouco mais. Olha que interessante. Só tem um pequeno problema aqui. Se eu sair e voltar do Blender, toda essa minha pintura vai sumir. Por quê? Porque ela está apenas como blank, ela não é uma textura salva. Aqui que eu tenho que fazer, Image,
Save as image, eu vou em texturas e coloco cubotexto.png, pronto, salvei. Isso nos lembra também que cada vez que eu fizer alguma mudança, como por exemplo isso, veja que ficou um asteriscozinho, eu teclo Alt S e eu salvei essa imagem lá, que se eu vier para cá agora, eu tenho essa imagem, tá? Então eu posso levar essa imagem para o Photoshop, para onde for, depois dar um reload aqui e continuar trabalhando objetos, pinturas complexas, tá? De acordo com isso. Object Mode, está ali no objeto pronto. Se eu quiser, eu posso colocar uma esfera também, tá? Vou aqui no V-Editing e posso teclar um Sphere Projection, ou já colocar ele de frente, Sphere Projection, pronto. E criar uma nova imagem para ela, tá? Usando as mesmas características, o V-Grid, só para ver como é que fica o V-Grid aqui. No caso, o que eu preciso fazer, né? Eu estou pegando a esfera como objeto complexo. Eu crio um novo material. É interessante dar nome, só que eu estou pulando aqui para a gente ir direto ao ponto. Crio uma nova textura. Já vim como Image or Move e já vim como V. Eu só preciso dizer que a imagem é a imagem que eu criei lá, da esfera. Ela já vem mais ou menos mapeada de uma forma já que dá para colorir diretamente, tá? Posso dizer, por exemplo, que é blank e que eu quero uma cor mais ou menos assim. E se eu for em Texture Paint, tá? Eu posso... Aliás, é interessante eu até mudar isso aqui. Colocar ela amarela, tá? Vou colocar... Eu faço um Smile 3D. Para vocês, ok? Salvar o meu arquivo. Uma outra coisa interessante, gente, quando eu estou em Texture Paint, é você brincar com os slots. Tenho esse material da esfera e eu posso colocar um outro tipo de slot, como por exemplo alpha. Material.alpha, eu digo que ele... Não vou tirar esse alpha porque eu quero usar ele apenas como mapa. Eu digo que ele é... Opa! 0,5 a cor, tá? Aliás, não. Vou colocar ele bem branco mesmo, tá? Ok, tá? Então, quando eu venho aqui, nesse meu material, eu tenho o quê? Eu tenho um outro material que é do tipo alpha, certo? Generated blank, o V já está tudo ok, já foi todo e vai influenciar somente o alpha dessa esfera, mas eu preciso apenas dizer que ele tem, onde há transparência, Z-Crasp. E eu tiro aqui o 0, coloco o 0, para que ele sofra a influência somente desse mapa aqui. Tá blank, eu vou colocar como 1, tá? Dentro do alpha, ok? E dentro de Texture Paint, aqui nos slots, eu tenho esse outro material e venho para cá, então eu vejo exatamente, tá, o que eu estou colorindo. Então, por exemplo, se eu colorir aqui de preto, Alt Z novamente, tá, deixa eu ver, com GLSL, eu vou estar
trabalhando dentro do meu alpha, ok? Eu vou salvar, posso teclar F3 também, ele já vai com o nome lá que já foi dado para ele, tá? E vamos ver a característica do material, use transp, tá? Deixa eu ver aqui, vou colocar para não usar o alpha, porque ele não tem, é todo branco, não criei. Então pronto, agora ficou legal. É isso, eu preciso tirar, tá? Para ele não usar o alpha, porque esse material não tem alpha. Então o que eu colori aqui, na verdade eu estou fazendo agora um buraco, ou buracos, digamos assim, tá? Se eu venho aqui e posso pintar o meu material, tá? Se eu vier nesse material que é o de alfa, de opacidade, eu vou fazendo buracos dentro desse meu objeto, tá? Seguindo esse princípio, posso fazer vários tipos de materiais também. Isso porque eu tenho o V aplicado a ele, tá? O que é bastante interessante. É isso, pessoal. A partir daqui dá para usar a criatividade para fazer muita coisa. Até mais, até o próximo vídeo, até a próxima aula.